Você abre os olhos e percebe que acordou em um lugar mágico. Mas onde, cara? À sua frente você vê uma paisagem parecida com essa cena de Pocahontas. Claro, como essa metáfora é mágica, o seu cantinho vai virar realidade emergindo do nada e totalmente de graça. Daí 4 segundos depois, um narrador com voz de dublador da sessão da tarde te diz: Explore esse universo e escolha qualquer lugar para construir a sua casa. Quanto mais você explora o território, mais clareza você ganha sobre que elementos e que variáveis desse lugar você mais gosta ou desgosta. A sua exploração nutre o seu repertório com novas descobertas e elas, junto dos seus gostos e objetivos, te ajudam a fazer uma escolha que tenha a sua cara. Primeiro você explora o mapa, depois você cria o seu cercadinho. Mas e se sairmos desse dorama para refletir sobre o mundo real? E se a gente substituísse o verbo explorar por criar? E se a gente substituísse o cercadinho pelo seu estilo e sua identidade autoral? Se estar em movimento traz clareza e na vida real o seu cercadinho não é uma escolha definitiva, ele muda junto de você? Será que a expectativa de ter certeza sobre tudo, desde o começo, não é uma autocobrança injusta da sua parte? Eram 12h30, exatamente a minha hora do intervalo do trabalho. Eu estava trabalhando de casa naquele dia. Às 12h07 eu recebi essa newsletter do Tira do Papel, que eu contei há pouco. Esse texto incrível que eu li não é meu. Reforço que é esse canal. Eu fiz algumas adaptações, mas não é meu. Só que meio que essa repercussão foi pra dentro de mim. Me atravessou como se tivesse sido escrita direto pra mim. Mais cedo naquele dia, a chama da criação começava a se acender. E com esse texto ela acabou virando incêndio. Eu só não sei até quando vai ter oxigênio pra essa ideia se alimentar. Às vezes ela dura um dia, uma semana, um mês. Meio que só o bastante pra me fazer sonhar. Mas a verdade é que ela nunca dura muito. Eu já vivi isso antes, e o tal antes, na verdade, é bem recente. Foi no início desse ano, quando essa ideia do rito de passagem dá uma perspectiva de que tudo se reinicia e tudo ganha brilho, novos projetos, novas ideias, cheias de expectativas e tudo mais. Essa chama rendeu um Notion inteiro para me organizar, rendeu a roteirização de um texto que eu fiz lá em 2019, rendeu um cronograma para gravação de um roteiro, rendeu a criação de uma música, rendeu a criação de outros materiais para a criação de outras músicas, rendeu até um clipe para essa música finalizada. Eu acho que rendeu, se pá, acima de tudo, a percepção de que minha alma tem devoção à arte. Mas e se essa devoção na real for o meu jeito mais verdadeiro de existir aqui, nesse mundo? E como em A Hora da Estrela, da Clarice, onde em diversos trechos a gente vê que ela perde o rumo, entra dentro da escrita e confessa que não sabe mais quem tá contando a história, eu também meio que perdi o fio da meada. O fogo apagou, me frustrei e eu entreguei a minha sombra. Essa parte que nunca desaparece, que só precisa de um deslize para assumir o controle. Mas isso não é para parecer dramático, não digo no sentido de nossa, eu me deprimi por completo e tal. Ela só apagou mesmo. Sumiu e a minha vida continuou normal. Quando eu tô presencial, o despertador toca mais ou menos às 5h08, mas eu só me levanto às 5h24. Eu preparo meu café pra comer na empresa, ou quando eu tô de casa e acordo mais tarde, eu tenho um tempinho extra pra lançar aquele café especial.
Daí depois eu trabalho o dia todo, eu volto, faço jantar, consumo vídeos no YouTube, durmo e o despertador volta a tocar. No fim de semana que as coisas às vezes mudam um pouco. Até aí tudo bem, tudo normal, mas o que é normal quando a alma grita baixinho? Os grandes abismos também moram numa xicrinha de café esquecido. Ou no intervalo do almoço, como quando eu escrevi esse texto. Não é que a cinza ainda tá ali? A fumaça ainda por perto, carregando o cheiro de algo que já esteve vivo, uma fagulha de calor que não morre, como se a memória da chama ainda fosse por si só o combustível que se retroalimenta. E eu olho isso de longe, eu me prometo que eu vou colocar uma madeirinha ainda para cultivar essa ideia, me convenço dessa mentira. E eu sei que nenhuma experiência é individual, então com certeza eu não sou o único a me frustrar por deixar uma faísca escapar. E quando a faísca vira chama de novo, você começa a produzir como nunca antes. E nesse ciclo de acender e apagar, eu acabei percebendo exatamente o que me trava. E não é a falta de ideia em si, é o excesso de expectativa. A necessidade de fazer algo tão bom, tão redondinho, que sem perceber a gente se impede de fazer alguma coisa. Paralisa achar que tudo precisa estar perfeito. Perfeito o suficiente para sair da mente e ter o direito de existir. Rilke, em Cartas a um Jovem Poeta, já dizia: procure entrar em si mesmo, investigue o motivo que o manda escrever. E substitui aqui escrever por qualquer coisa que você faz, que essa frase ainda se encaixa. Escrever funciona bem, mas, enfim, talvez o motivo seja só existir, não deixar escapar as faíscas que nos rodeiam. Eu trago as raízes que estão dentro de mim, expurgo para fora na intenção de me entender e entender melhor o mundo. A gente precisa dar o direito da ideia existir. E é essa busca incessante dessa expectativa que traz o frio. A mesma expectativa que o Thiago lá do Tira do Papel está mencionando. E esse texto chegou em um momento bem específico. Bem no momento que eu tava querendo voltar com os projetos que eu pausei. E me fez perceber que é injusto a gente querer ser bom em tudo, sendo que justamente o que nos faz ser bom é a tentativa. Sem começar, sem descer as escadas, sem aproveitar a travessia, o início sempre vai ser um sonho distante, algo meio inexistente, um conto de fadas, um balão de pensamento que o editor da vida resolveu apagar. E se essa nossa vontade de fazer algo não for concretizada, ela realmente vai se apagar, realmente vai se transformar em um quase, um poderia ter sido. Fica apenas na teoria, uma ideia esquecida, um sussurro que ninguém ouviu. Tornar alguma coisa prática é trazer à tona aquilo que você sente que precisa contribuir e trazer para a vida real. É quase um ato de coragem, assim, é deixar algo que mora no invisível em uma transformação colorida e complexa. Ter escrito isso no ontem, o que eu falo no agora, torna os meus pensamentos reais. Essa é a minha forma de criar memórias e o passado que eu posso acessar no amanhã. Sei que tem muito deslocamento de tempo aqui, mas acho que deu para entender. Eu meio que faço isso de escrever, desde que eu me entendo por gente. A necessidade de escrever transcende as minhas ideias, é impulsividade. Escrever é uma maldição, mas é a única que me salva. Clarice disse isso. Escrever é a minha sina, e o criar é algo que eu escondo em uma caixinha e me puno dizendo que não é algo do meu feitio, mas é um chamado do qual não podemos fugir, mesmo quando não queremos atender. Mas pensa comigo, não é meio injusto dizer que a criatividade ou o processo vem só da faísca? Não tá certo. 2 mais 2 aqui é igual a 5. Porque o tempo da criação não é só chama, é carvão, é entulho, é vazio.
É aquele espaço entre um suspiro e outro. Tem coisa que só nasce do fracasso. E esse vídeo mesmo é um exemplo vivo de um fracasso, de uma criação que não veio só de uma chama. Esse não era para ser meu primeiro vídeo no YouTube, porque eu queria que fosse algo meio bombástico, assim, interligado a outros vídeos, e que fosse até um foreshadowing do tão esperado lançamento da minha música. No caso, esperado por mim e minhas personalidades, né? Mas eu elaborei tanto, eu sonhei tanto, apontei tanto lápis que a ponta se quebrou. E o processo criativo também é oscilação e falha. Tem coisa que precisa maturar, fermentar para se tornar algo bom, tipo um pão, ou sei lá, cerveja para quem gosta. A criação também é composta de silêncio cotidiano. Esse nosso medo de perder o fogo talvez tenha até influência capitalista, desse pensamento de que a gente espera que tudo seja produto e entrega. Porque, pensa, nessa vibe do mundo de hiperprodutividade, e todo mundo faz tudo, todo mundo é bem sucedido, a criação se perde no pensamento do fazer e não encontra o prazer da arte. E, pensando bem, só esse assunto rende um texto inteiro, então eu vou deixar de ser prolixo. O que eu quero ressaltar com tudo isso é que se você deixar os seus sonhos de criar contaminarem o ambiente, você vai se sufocar de expectativas. Esse é o nosso maior veneno. Quantas vezes eu já não morri preso dentro de quartos de ideias que viviam em superposições, quase como vivendo em várias camadas ao mesmo tempo. Eu quero te mostrar que se a gente criar tudo isso, a gente pode fazer algo. E que seja algo ruim. Não precisa das comparações que a gente faz com aquele carinha do YouTube, ou daquela menina do Reels que tem a vida dos sonhos, ou sei lá, daquela menina do TikTok que tem uma constância perfeita. Talvez o simples existir da ideia já seja de certa forma arte, porque não é certo criarmos essa narrativa de antagonista, de que a ausência é vilã e não simplesmente a vida. O que não é fogo, o que está apagado, também faz parte do processo, mesmo que invisível. O problema talvez não seja a faísca, seja o excesso de expectativa de que ela fique. Ou seja, tem coisa que a gente só faz quando tudo parece meio inútil mesmo. Tem coisa que não se cria no fogo, mas no entulho do que sobrou dele. Agora é sobre explorar esse mundo que o Thiago disse. Procurar o seu lugar, o seu nicho, botar bloco por bloco para construir a sua casinha ou sua casa na montanha. Digo, no sentido figurado e prático. No caso, no Minecraft. Eu vou mostrar. Aí, vamos fingir que ela não tá tão legal assim. Vamos fingir que é um conceito. Ainda tá em construção. Talvez eu não termine porque meio que me desinteressei. E faz muito tempo que eu não acesso Minecraft. Faz, sei lá, em 2015 a última vez. Enfim, meio que me perdi no personagem. Mas no Minecraft, na mente ou na vida, meio que tanto faz o terreno. O que importa é a gente começar a construir, mesmo que seja só com blocos imaginários por enquanto. Mas enfim, vamos tentar criar nossa casinha e procurar a cerca que queremos colocar em volta. Assim a gente consegue entender os elementos que compõem a nossa identidade. Mas talvez você também não esteja construindo uma cerca. Talvez você perceba que você está construindo, na verdade, plantando a sua própria floresta. A Clarice diria que liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. E talvez seja isso, né? A exploração de entender aonde vai ser sua casa, como ela vai ser e qual identidade ela terá. Isso te dá o vocabulário para nomear o que você deseja. E o que você deseja te revela quem você é. Só não deixa isso no plano mental, não. Senão realmente evapora. Documenta o que você já pensou ou tá pensando agora, de qualquer forma. Escreve, desenha, grava, compartilha a ideia com algum amigo ou namorade. Dá um pouquinho de concretude mesmo. Se não acontecer agora, eventualmente vai. É só você respeitar o seu tempo. Só eu respeitar o meu tempo também. E que seja depois, desde que exista. Pode ser que esse seja finalmente meu primeiro vídeo no canal. Ou não, pode ser mais uma ideia abandonada.
Mas pelo menos é uma ideia documentada. Eu tô aqui gravando esse vídeo e quando eu estiver editando eu vou estar ali no agora editando aquele vídeo, e se eu publicar eu vou estar no agora publicando. Então é uma ideia que existe. Então colocar, de certa forma, em prática, mesmo que com uma coisa pequena, seja escrever, como eu disse, ainda essa ideia vai estar existindo de alguma forma. E isso já é criação. Viver por si só já é ser artista de si mesmo. Então talvez isso baste. Bom, eu terminei esse texto dizendo se eu ia decidir entre esquentar a comida ou tirar um cochilo antes de voltar a trabalhar. Porque eu escrevi esse texto em 20 minutos, tipo, sei lá, foi muito rápido. E foi o que eu falei, foi algum impulso, porque é alguma coisa que funciona pra mim, no caso, escrever. Mas e você? O que você vai fazer com tudo isso agora? O que você vai fazer com a sua ideia?